A hora do agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal. É patrimônio nacional. Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, aqui na Jovem Pan, nós recebemos hoje o José Antônio Silva. Ele é o diretor da On Global Strategy, vindo ao Brasil, uma organização mundial de pesquisas de percepção, de estudos de percepção, como as mentes humanas percebem produtos, regiões, marcas e países, e está vindo para o Brasil. E antes de vir ao Brasil, a On Global Strategy fez dois estudos muito interessantes para nós aqui brasileiros. Um deles foi estudando como a proteína animal brasileira é percebida na China, e um outro trabalho como a Embrapa é percebida na sociedade brasileira, podendo vir a ser a grande agente de comunicação do agro brasileiro. Eu queria trazer aqui para nós o Zé Antônio Silva, que eu chamo como Antônio, um português muito querido. Antônio, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan e ao Brasil, principalmente. Muito obrigado, professor Tejon. Uma alegria estar aqui consigo e estar no Brasil. Ótimo. E não é só no mundo do agro que a On Global irá trabalhar, porém nós temos aqui necessidades grandes de tratar esse tema do mundo das percepções dentro da gestão do agronegócio brasileiro. Antônio, qual é a importância desses estudos, dessas pesquisas que vocês têm feito a nível internacional, a importância para um líder, a importância para um CEO, a importância para um diretor geral? Qual é a importância desse trabalho? Mais do que nunca, as marcas e as percepções são hoje fundamentais. Nós vivemos num mundo que está em plena evolução, em plena mudança e uma transformação constante e acelerada. Nós vimos ultimamente, por exemplo, no caso da pandemia, o impacto que ela teve, não somente nas pessoas, mas nas marcas, nas empresas, enfim, no mundo em geral. Daí a ser importante entender como são percebidas não somente as empresas, as marcas, e quando eu falo de marcas comerciais, marcas corporativas, mas também as marcas pessoais. E é dessa forma que nós abordamos o conceito das percepções. A nossa característica é de sermos uma consultoria que está vocacionada para a ciência de marca. Nós trabalhamos e damos valor quantitativo às percepções. No fundo é isso que fazemos, interpretamos, avaliamos as percepções e damos um valor. Nós estamos muito focados no aspecto quantitativo, portanto, quer dizer, na ciência de marca, mais uma vez, e em atribuir e conhecer ou desenvolver ferramentas que permitem uma gestão das percepções. Esse é o nosso trabalho. Antônio, esses dois estudos que vocês fizeram para o Brasil, isto antes da pandemia, o da China, né? Percepção Exato. Da proteína animal brasileira na China foi antes, foi lá por outubro de 2019, mais ou menos, aproximadamente, e depois o outro já em março ou abril de 2020 sobre a Embrapa. Quais foram algumas importantes descobertas que esse estudo de percepção nos deu nos dois estudos realizados? Bom, a importância, e mais para contextualizar o porquê desse nosso foco no agronegócio e nesses dois estudos que foram feitos. Primeiro, porquê? Porque quando analisamos do ponto de vista global a reputação das marcas, das empresas, enfim, dos negócios, nós entendemos que o peso dos intangíveis varia conforme o segmento. Só para lhe dar um exemplo, no caso, por exemplo, do setor turismo e viagens, o peso dos intangíveis é de 72%. No caso do varejo, 56%. E no caso, que eu diria, do agro, o peso dos intangíveis, 67%. E é com esses dados em mãos que nós fizemos a pesquisa em outubro sobre a carne brasileira no mercado chinês. Como é que foi feito? Foi um estudo que foi feito num curto período de tempo, 2 semanas, no qual analisámos ou concentramos nas 5 principais províncias chinesas
em termos de população, portanto estamos a falar de Cantão, Beijing, entre outras, e onde analisámos, na realidade, 6 stakeholders, ou 6 públicos que estão diretamente ligados ao assunto da carne brasileira. E só para lhe dar uma ideia, quer dizer, em termos desses stakeholders, estamos a falar dos consumidores, estamos a falar de autoridades políticas, autoridades económicas, dos restaurantes, do varejo, dos traders e da mídia. E aqui nós questionamos todos os aspectos relacionados com a parte qualitativa, não é? De reconhecimento, compra, todos esses dados, e fizemos também o aspecto quantitativo. O que é que sobressaiu dessa pesquisa? Primeiro, alguns traços, isto foi um estudo preliminar, não é? Mas saíram alguns traços importantes que a carne brasileira é vista, ou a proteína é vista como uma, digamos, corajosa, aventureira, quer dizer, conseguiram chegar numa geografia tão distante e, mais importante do que isso, de certa forma, atender as necessidades do cliente. E aqui eu estou a falar de cliente no caso do consumidor, de certos consumidores, especialmente no que é relacionado com os restaurantes. Nos apercebemos também, quer dizer, que esse lado, ou esse traço de admiração pela carne brasileira, também tem algumas dificuldades. Dificuldades essas que estão relacionadas, especialmente quando analisamos o aspecto quantitativo, sobre a cadeia logística, sobre a compreensão da cultura local e a relação de produtos inovadores. Isso foi-nos apontado pelos traders, que no fundo trabalham sempre com os principais players e que aqui identificam, certo, a carne brasileira como importante, mas com algumas características de ausência de inovação. E depois o aspecto de relação preço-valor. Então, estes foram dados importantes que surgiram em termos das fragilidades, mas o que eu caracterizo como dado mais que chama a atenção é a percepção da carne brasileira como uma força que chega lá, que atravessa geografias e que atende. Isto só nos diz, quer dizer, que há aqui um campo de trabalho que possa ser melhorado, e tanto mais que quando analisamos o stakeholder da mídia, e aqui nós verificamos que existe efetivamente uma ausência de um trabalho em que a mídia, que poderia atuar como um embaixador da carne brasileira, no fundo não faz esse papel. E pelo contrário, ela apresenta resultados muito baixos em termos de percepção de produto, mesmo ligados à área da percepção de governo, de ética e de liderança. Ou seja, o stakeholder media não está a funcionar como embaixador para a relação da carne brasileira no mercado chinês. Antônio, isto resumindo. É interessante quando a gente olha esse tipo de estudos, porque não é só, né? Vai lá e registra que, por exemplo, óbvio, a gente tem muito a fazer de comunicação, como essa pesquisa revelou. Mas uma coisa importante nesses estudos, apareceu um traço, você falou agora há pouco, uma certa admiração pela coragem brasileira, né, pela capacidade de sair de um lugar muito longe da China, ir lá, trabalhar, enfrentar concorrentes, os maiores concorrentes do mundo. Aparece aí um traço interessante de uma admiração. Então, quando nós fôssemos fazer um plano de comunicação para a China, este ingrediente que apareceu pequeno ali, seria a grande fortaleza para a gente começar a trabalhar. Então, pessoas me perguntam, mas do que adianta fazer pesquisas de percepção para encontrar o óbvio, que a gente não faz muita comunicação? Não, é para encontrar o ponto genético de como vamos alavancar isso. Essa pesquisa foi feita antes da pandemia, provavelmente um estudo agora iria revelar outros aspectos na percepção. Mas vai ficando muito claro para os nossos amigos que nos acompanham que sem um estudo de percepção, nós corremos um risco gigantesco de mexer erradamente na realidade e mexer equivocadamente em iniciativas de comunicação. Esse trabalho da China me salientou muito isso, não é, Antônio? E vocês fizeram um outro muito interessante que envolvia a Embrapa aqui no Brasil.
Esse foi um estudo já mais recente e, na realidade, aqui a preocupação era saber quem poderia falar em nome do agro brasileiro. Porquê? Porque quando começámos a analisar o tema do agro brasileiro, e quando falo do agro brasileiro, falo em termos de marca, em termos de força de marca, o que é que nos pareceu? Existe uma divergência de vozes, várias vozes falando ao mesmo tempo, e isso cria interferências. Quando fizemos esta pesquisa, no fundo, nós analisámos diferentes setores ligados ao agro, desde implementos, máquinas agrícolas, fertilizantes, adubos, cooperativas, e aqui, nesse estudo, tínhamos diversas empresas, 16 empresas. Questionámos um segmento muito grande da sociedade brasileira, e isso foi feito neste período da pandemia, onde foram também, mais uma vez, analisados esses atributos e as dimensões os atributos ligados às dimensões, tanto quantitativos como qualitativos, de percepções. E o que é que nós verificámos? Verificámos que, para nossa surpresa, uma das marcas, dos nomes que sobressaiu desse estudo foi a Embrapa. A Embrapa como sendo um excelente, um ator de excelência na análise do agro brasileiro, reconhecida como tal. Isso é importantíssimo. Porquê? Porque ela estava a concorrer com marcas que eram multinacionais, por exemplo, multinacionais com mais de 100 anos, que atuam no mundo inteiro, e a Embrapa, uma empresa brasileira com uma história mais recente, obteve o melhor score, o melhor desempenho. Ela atingiu um indicador da ordem de 83,5, que é um indicador de excelência. Isso dentro daquelas características de admiração, de relevância, de confiança, de recomendação e de preferência. O que é que sobressaiu mais aqui? Além disso, que a Embrapa, no fundo, poderia falar em nome do agro brasileiro, com toda a responsabilidade que isso traz, mas mais do que isso, ela pode ser um selo para o agro brasileiro, e um selo com reconhecimento até mesmo no ponto de vista internacional. É lógico que o nosso estudo de percepção ele esteve limitado à realidade brasileira e esse segmento da sociedade, mas também podemos alargar esse estudo a outras realidades e a outros mercados para ver que, efetivamente, quer dizer, a Embrapa hoje tem um reconhecimento entre os seus pares a nível internacional. Portanto, faz dela uma força muito grande. Mais uma vez, quer dizer, esses estudos de percepção são fundamentais, porque eles ilustram que, na realidade, o que nós precisamos é o juntar estas forças, ver os pontos fracos que sobressaem destas pesquisas para saber onde atuar. E é aqui uma outra vertente que nós fazemos na nossa abordagem, que é uma abordagem certificada, ISO, tanto da força de marca como da avaliação do valor da marca, que permite saber efetivamente quais os pontos onde as marcas ou as empresas devem de atuar para atingir os objetivos de reconhecimento, de reputação, enfim, estes são o que nós oferecemos neste estudo, são ferramentas para que se possa atuar. Antônio, hoje no Brasil nós estamos numa verdadeira torre de Babel. Cada um acha uma coisa, percepção, a imagem brasileira é boa, ela é ruim, são inimigos que querem fazer mal, etc. Há muita confusão com relação à tomada de decisão sobre a verdadeira percepção que existe do agro brasileiro. Inclusive, eu escuto versões de que o cidadão urbano brasileiro não gosta do agro, o que é uma bobagem muito grande nas pesquisas que eu realizei, que já tem 5, 6 anos atrás. Então, eu recomendaria muito enfaticamente que nós pudéssemos realizar uma atualização. Qual é a imagem percebida do cidadão brasileiro com relação ao agronegócio? O que é que nós sabemos, por exemplo, do extraordinário trabalho da agricultura de baixo carbono, que já envolve 50 milhões de hectares no Brasil? Isto está percebido? Eu sei que não está, mas ao auscultarmos isto na sociedade, nós vamos encontrar... É importante como comunicar, por exemplo, uma coisa fantástica que é a agricultura de baixo carbono, um trabalho fantástico que acabou de ser feito de pronassolos, conhecimento dos solos do Brasil. Ou seja, nós precisamos identificar, através de percepção
feita sobre rigores técnicos e métricas, o que de fato está na cabeça das pessoas para depois agirmos. Então, meu caro Antônio, que é o diretor-geral da On Global Strategy, chegando no Brasil, para encerrar aqui a nossa conversa. Não se trata de pesquisas de brincadeira. Existe metodologia, existe ciência no que vocês fazem e vocês têm ajudado inúmeras organizações na Europa e fora da Europa. Como que isto precisa ser encarado pelos líderes e dirigentes aqui no Brasil, Antônio, por favor? Eu acho que os líderes precisam entender que hoje têm ferramentas como estas que nós estamos a trazer para o Brasil, que permitem uma gestão eficaz da marca, das percepções. Cada vez mais é importante utilizar estas ferramentas, caso contrário corremos o risco de estar a atuar e a gerir empresas e atitudes sem um verdadeiro conhecimento do impacto que isso tem. E hoje as empresas só podem crescer tendo e utilizando este tipo de ferramentas. Mais do que isso, hoje a gestão mudou, ela passou de uma gestão de consumidor para uma gestão de multi-stakeholders e é preciso mapeá-los, entender como eles estão no mercado, quais as percepções e assim criar uma abordagem que seja integrada e que permita entender toda a cadeia que está envolvida dentro do agro, por exemplo. Antônio, e é isso que nós trazemos para o mercado. Eu recomendaria que o setor da indústria de alimentos e bebidas no Brasil realizasse uma percepção sobre como que o cidadão vê os alimentos industrializados. Existem campanhas contra. Sugeriria que também a rede de supermercados brasileiras procurasse avaliar como está sendo visto o programa RAMA, de rastreabilidade e monitoramento de alimentos, que é excelente, o quanto isso é percebido ou não. Sugeriria que os setores de fertilizantes, os setores de químicos, o setor da genética, o setor das máquinas, todo esse setor também do antes da porteira, avaliasse melhor como o cidadão está percebendo todos esses insumos e essas tecnologias, assim como o próprio cooperativismo pudesse avaliar melhor a sua percepção, porque nós precisamos parar de ficar num jogo de Torre de Babel na comunicação. E eu trouxe aqui o Zé Antônio Silva, um amigo português de uma grande corporação de estudos de percepção internacional que está vindo para o Brasil, que fez 2 trabalhos já iniciais aqui para nós. Eu fico muito feliz com a chegada, porque nós temos que colocar metodologia e ciência nas ciências humanas. Tem muita gente de ciência exata, muita gente de ciência biológica, extraordinários. Porém, de ciências humanas, eu acho que nós estamos um pouco carentes com relação às nossas decisões. Meu caro Antônio, português, seja bem-vindo e que a Casa Brasileira aqui, que vocês criaram, né, que se transforme, quem sabe, num imenso Portugal, como já foi cantado uma vez por Chico Buarque de Holanda, não é? Seja muito bem-vindo, Antônio, e grande sucesso a você. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Uma boa tarde a todos. A hora do agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal, é patrimônio nacional.